Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa ser mais abundante ainda nos nossos corações. Amém? Então, meus irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao 12. Leamos. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram da parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém. Ore junto comigo, por favor. Senhor Deus, nós cremos que Tu estás nesse lugar. Se não fosse assim, Senhor, não teria sentido entoarmos cânticos, não teria sentido, Senhor, nós direcionarmos a nossa voz a Ti em oração. E é crendo nisso, Senhor, crendo que o Senhor aqui está, é que mais uma vez nós entoamos a nossa voz a Ti em oração, direcionamos a nossa voz a Ti em oração, mas nesse momento te pedindo da Tua graça, da Tua misericórdia em nossas vidas, em forma da Tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que somente o Senhor é que tem a direção certa, a direção correta, a direção em que nós precisamos para seguir, para nos darmos bem, para glorificarmos o Teu santo nome. Então, por isso, Deus, nesse momento, mais uma vez te pedimos, fica conosco de forma que seja evidente isso a nós, e no momento, durante ou no fim, não importa, nós possamos glorificar e exaltar o Teu santo nome. Faz assim, ó Deus, apesar de nós, apesar da fraqueza de nosso coração, apesar, Senhor, dessa natureza humana que, embora derrotada pelo Teu Santo Espírito, embora derrotada pela cruz do Teu Filho, ainda reside em nós. Apesar de nós, derrama a Tua graça e fala ao nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Bem, é o terceiro domingo, a terceira pregação já com o tema Jesus, o Filho de Deus. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. O que Jesus é para as pessoas hoje? Alguém arriscaria essa resposta? O que Jesus é para as pessoas nos dias atuais?
Qual o significado, ou seja, o valor que Jesus tem na vida das pessoas de nossos dias? O que Jesus é para você e o que ele significa para você? Várias são as respostas que nós podemos encontrar ao fazermos essas perguntas para as pessoas aí fora, e eu desconfio que até mesmo dentro da igreja, certo? Até mesmo dentro da igreja. Nessas respostas, o que Jesus é, o que significa Jesus, você tem de Jesus ser apenas um acessório, até um guru, até um gênio da lâmpada, em que você esfrega, ele sai, e ele está logo ali para satisfazer o seu desejo, né? Mas eu tenho que dizer isso para você. Não se pode mudar a identidade das pessoas. Não se pode mudar a realidade dos fatos. Os fatos são o que são. O contrário disso é mentira. O contrário disso é engano. O contrário disso é ilusão. Os fatos são o que são. As pessoas são o que são. Ok? E o significado, ou seja, o valor das pessoas, ela necessariamente está atrelado à identidade da pessoa. Por exemplo, um pai só significa, ou seja, só tem o valor de ser um pai para o seu filho se a identidade de pai for reconhecida pelo seu filho. Porque do contrário, o pai não vai ser um pai para o filho não o reconhecerá como pai. Então a ideia aqui, só para nós darmos aqui o prosseguimento, é que não se dá para desassociar o valor de alguém, o que esse alguém representa, da identidade dessa pessoa. Ok? Você já está sabendo onde eu estou querendo chegar, né? Com as perguntas que eu fiz logo no início. Então eu vou fazer novamente essa pergunta, ou essas perguntas, para que possa se estabelecer melhor o nosso ponto de reflexão. O que Jesus é para as pessoas do nosso dia? O que Jesus é para você? E qual o valor, qual o significado dele para as pessoas e para você que está a me escutar nessa noite? Então, eu convido a você a pensar nisso, nessa noite, utilizando esse texto aí que nós acabamos de ler. Amém? Pronto, esse vai ser o nosso ponto de reflexão. Olhando agora para a passagem que você abriu, que você acabou de ler comigo, eu quero que você note que por onde o Senhor passava, o Senhor Jesus, por onde ele passava, ele arrastava multidões. Alguém concorda? Amém? Amém. Por onde ele passava, ele arrastava multidões. E as razões pela qual isso acontecia mudava. Por exemplo, alguns iam após Jesus, iam atrás de Jesus, à procura de cura. Outros iam após a Jesus por causa das diversas necessidades, não é? Outros iam por causa de seus ensinamentos, ok? E muitos se admiravam com a autoridade de Jesus, com a autoridade com que Jesus entonava os seus ensinamentos.
Ok? E a autoridade dele era sem igual. A autoridade dos ensinamentos. Bem, ele manifesta várias e várias vezes a autoridade sobre demônios, sobre doenças, como eu acabei de citar para vocês. Nesse episódio aqui, no episódio em questão, essa multidão que testemunhou Jesus expulsando espíritos, testemunhou Jesus curando enfermos, testemunhou Jesus falando ensinamentos em que ele, no capítulo 1 de Marcos, verso 22, eles reconhecem que a autoridade de Jesus não era vista nem mesmo nos mestres da lei. Então, nesse episódio, a multidão segue Jesus para Cafarnaum, para a casa de Jesus, e nesse momento fica superlotada a casa. O recinto é superlotado, de modo que, para se ter acesso a Jesus, esse paralítico precisa fazer um buraquinho no teto e, com a ajuda de mais 4 homens, descer pelo telhado e ali ficar perto de Jesus. Mas algo inusitado acontece. Algo inesperado acontece. Eles acabam descobrindo, ou ouvindo da parte de Jesus, que Jesus não somente tem autoridade sobre pecado, ou sobre doenças, sobre demônios, mas ele também tem autoridade sobre pecado. E o problema, a problemática aqui desse texto que nós iremos trabalhar, gira em torno disso. Jesus tem autoridade sobre o pecado. Jesus, como filho do homem, como diz o texto, que é mais um nome para Jesus, é mais um sinônimo para o Filho de Deus, esse filho do homem tem autoridade sobre o pecado. Certo? E é com essa tônica que nós iremos meditar. Esses mestres da lei, parafraseando o sentimento deles, eles pensam mais ou menos assim, eles estavam mais ou menos sentindo isso. Como assim? Perdoados estão os teus pecados? Como assim? Olha, autoridade sobre demônios, nós até deixamos passar. Autoridade sobre doenças, nós até deixamos passar. Mas pecados? E isso perturba os mestres da lei, e nós iremos agora perceber o desenrolar desse problema criado por causa dessa declaração de Jesus e retirar lições para nós. Amém? Eu quero pensar em 3 partes, em 3 momentos, nesse ponto, nessa passagem conosco. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para nós está na causa da perturbação dos mestres da lei, porque eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. Eles viam ele pregando, eles viam ele operando aqueles sinais. Mas aqueles sinais, por eles mesmos, não diziam nada a respeito de Jesus. Eles precisavam de algo mais. E é justamente por não conhecerem Jesus que eles se perturbam. Eles ficam perturbados quando Jesus diz para o paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Eu quero pensar agora de início nisso com você. Preste atenção. Por que eles ficaram perturbados? Se nós estivermos atentos ao texto, se você estiver atento ou atenta ao texto, você vai perceber que Jesus, ele advoga para ele mesmo
algo que pertence a outra pessoa. Ele traz para ele algo que é próprio de outra pessoa. Isso na ótica dos mestres da lei. E o que seria isso que Jesus advoga para ele? Como? Sim, mas essa informação está incompleta. Fica vago ainda se nós pararmos aí somente no perdoar pecados. Pense nessa situação comigo. Nós temos um indivíduo, preste atenção, e esse indivíduo ofende um segundo indivíduo, uma segunda pessoa. Seria certo, seria correto, um terceiro indivíduo que nada teve a ver com aquilo, chegar para o ofensor e dizer: eu te perdoo. Seria correto? Sim ou não? Quem é que teria que liberar o perdão para o ofensor? O ofendido. Então, nesse ponto aqui, prestem atenção. Os mestres da lei não somente estão, como é que eu posso dizer, escandalizados pelo fato de Jesus estar se colocando no lugar de Deus. Não. Eles estão escandalizados porque Jesus está dizendo que Ele é Deus. É como se Ele estivesse dizendo para aquele paralítico: olha, você me ofendeu. Você pecou contra mim. Perdoados estão os teus pecados. Está entendendo? Isso é de rasgar as vestes para o mestre da lei. Aquele homem de Nazaré, filho do José, como assim? Quem ele está pensando que é? Mais ou menos foi esse o sentimento dos mestres da lei. Jesus está se auto-afirmando como Deus. E Ele de fato é Deus. O Novo Testamento vê Ele assim. Você sabe de várias passagens. Você sabe, por exemplo, do capítulo 1 do Evangelho de João, que o Verbo se fez carne. O Verbo estava com Deus e o Verbo era... Tito, capítulo 2, verso 13, que fala da vinda, ou da salvação, ou da manifestação do bendito Deus e Salvador Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, aqueles mestres da lei estavam diante do próprio Criador. Trazendo um pouco para nós. Ah, se as pessoas soubessem. Ah, se as pessoas soubessem quem elas estão tentando fazer de acessório. Ah, se as pessoas soubessem quem elas estão tentando reduzir a um simples psicólogo. Já viram aquele livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu? Ah, se as pessoas soubessem. Ah, se as pessoas soubessem o nome pelo qual elas banalizam, elas a qualquer coisa falam. Ah, se elas soubessem. Nós estamos tratando, sabe de quem? Daquele que sem ele
nada do que você está vendo aqui, olhe mesmo para o seu braço, nada sem Ele, isso poderia existir. Então, em primeiro lugar, esses mestres da lei se perturbaram, porque eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam que eles estavam diante do dono do universo, daquele que a tudo criou. Amém, meus irmãos? Ele criou tudo isso. E Ele está entronizado à direita de Deus, reinando, colocando um a um de seus inimigos debaixo dos seus pés, para que no devido momento Ele venha nas nuvens resgatar o seu povo que aqui está. Hosana nas alturas. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eles não sabiam a quem eles estavam se dirigindo, e muito menos, essas pessoas que banalizam o nome de Jesus, que banalizam a pessoa de Jesus. Eu desconfio que isso acontece porque Jesus, como de fato é, está sumindo de muitos púlpitos por aí. Que esse não seja o caso do Gereissati. Que o Senhor nos livre disso. Amém? Glória a Deus. Segundo lugar. A identidade de Jesus, ela é revelada pouco a pouco. Pouco a pouco. E a admiração, o estalar de dedos sobre quem é Jesus, não somente acontece lá na hora da cura, mas pouco a pouco vai se desenvolvendo, vai se estabelecendo quem é Jesus. Quem é Jesus? E três momentos é que basicamente começam a se desenrolar por esses três momentos a identidade de Jesus diante daqueles que ali estavam, principalmente daqueles mestres da lei. Vamos à primeira, ou o primeiro momento. O primeiro momento é o conhecimento de Jesus. A capacidade soberana de Jesus conhecer as coisas ocultas. Certo? As coisas ocultas. Versículo 6, por favor. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu coração. Na minha diz íntimo. Raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E os mestres da lei que estavam seguros, olha, está só aqui. Está só aqui. Os mestres da lei que não estavam expostos, meio que tiveram uma surpresa. Porque de repente, aquele homem a quem eles não conheciam, olha para ele e diz o que está no versículo de número 8. Jesus logo percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Eles estavam seguros, gente, estava dentro da cabeça deles. Blasfêmia.
Olha aí o que é que esse cara está dizendo. Esse comedor de rapadura. Olha o que ele está dizendo. Olha, a casa dele é alugada. Esse cara lá tem nada e fica dizendo isso. Aí Jesus diz, por que vocês estão pensando isso? Vocês já imaginaram? Vocês conseguem imaginar a surpresa daqueles homens? Ô Danilo, por que você está pensando na loja? Meu? Acertei. Tá vendo? Eles ficaram atônitos também com aquilo. E olha só, meu irmão. Olha só, minha irmã. Existe um caso no Antigo Testamento, mais ou menos em 2 Reis, capítulo 6, não precisa ir para lá, onde, naquele evento, naquele episódio, o rei, inimigo de Israel, o rei da Síria, estava traçando planos para atacar o povo de Israel, lá no íntimo dele, lá no quarto, falando, sabe? Talvez para a mulher dele lá. E o profeta Eliseu, lá onde ele estava, olha, rei, não vai por aí não, que eles vão atacar aí. Não é? Então você pode dizer, não tem nada de extraordinário. Eliseu fez a mesma coisa. Só que tem um detalhe. Se você acompanhar o ministério de Eliseu lá, a partir de 2 Reis, você vai perceber que é necessário o Senhor estar direto, revelando a ele, ajudando a ele. O texto fala que ele tinha o espírito profético de Elias. Mas quando você se depara com um texto desse aqui, de Marcos capítulo 2, você vai perceber que no versículo 8, não tem ninguém dizendo nada para Jesus. O texto diz que Jesus percebeu pelo próprio Espírito dele. Eu não sei se você notou na sua Bíblia, o ezinho de Espírito está minúsculo. Quando é o Espírito Santo, o E é maiúsculo. Aqui que está, meu irmão. Está começando a se desenrolar. Quem é que sonda os corações? Quem é que conhece o íntimo? Quem é que conhece palavras? Preste atenção. Quem é que conhece a nossa oração antes que a gente pronuncie palavras? Quem é? É Deus. É Deus. Oh, meus irmãos. Você sabia que Jesus sabe o que você está pensando? Agora, você sabia que Jesus sabe o que você pensou nessa semana? Eu sei que alguns não podem gostar dessa declaração, mas é como eu creio. Você sabia que Jesus sabe o que você pensará? Diante dele, não tem como haver hipocrisia. Diante do Filho do Homem, que é o que nós vamos já ver, diante do Filho de Deus, nada está encoberto. Ele sabe o que você pensa, ele sabe o que eu penso. Isso não te assusta? Hein? Isso não dá um estalo, não? Vou ser um pouco mais direto. Minha mulher não sabe o que eu estou pensando. A sua mulher não sabe o que você está pensando. Mas Jesus sabe. Teu marido, eu não sei o que é que ela está pensando. Você, irmão, não sabe. Aliás, irmã, você não sabe. Mas Jesus sabe. Eu estava guardando isso para o final, mas eu vou falar agora. Os olhos dele não estão mais cheios de sangue.
Não está mais embaçado por causa do sangue da coroa que fazia escorrer. Não está marejado. Pelo contrário, os olhos dele é como que chamas de fogo. Ele sabe. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto que desenrola a identidade de Jesus, em que pouco a pouco está ficando patente aos mestres da lei. Né? Eles já tomaram um susto. Esse cara sabe o que eu estou pensando? Como assim, né? O segundo ponto é a declaração dele. Do verso 10. Preste atenção. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, só até aí. Assim, Filho do Homem não causa tanto espanto, né? Causaria mais espanto se ele dissesse assim, né, aquele livro, né? Mas o Filho do Homem, talvez para nós não, mas para um judeu, e aqueles lá eram judeus, isso faz toda a diferença. Vamos pensar. Essa expressão Filho do Homem, na Bíblia, ela, em muitos lugares, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela é um pouco difícil de se entender. A gente entende pelo contexto em que ela está inserida. Por exemplo, ela pode assumir o significado, ela pode se referir à comum natureza humana. Filho do homem. Filho do homem. É um ser humano comum. Né? Por exemplo, Isaías capítulo 51, verso 12, Isaías 56, verso 2, Jó 16, 21, 25, versículo 6, 35, verso 8, Salmo, né? E assim sucessivamente. Em outros momentos, pode se referir ao próprio profeta, como é o caso de Daniel, capítulo 8, verso 17, quando Deus fala para ele, se referindo a ele como filho do homem. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, 3 e 6, quando Deus se refere a Ezequiel como filho do homem, mas contudo, porém, todavia, há um outro significado. Ok? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, em que essa expressão, filho do homem, expressa a ideia de que alguém, preste atenção, veio diretamente dos céus, de onde Deus habita. Não é da terra, apesar de ele vir para a terra. Ele veio de lá. Quer ver? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim: em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele, quem? O Filho do Homem, certo? Recebeu a autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Amém. Tem outras passagens, como por exemplo, próprio Apocalipse capítulo 1. Esse, como chamas de fogo, rosto que brilha como o sol no meio-dia, é chamado de o Filho do Homem.
E essa expressão filho do homem é essa aqui que Jesus está utilizando nesse texto. Mais precisamente a de Daniel, o filho do homem. Esse que recebeu a autoridade, até mesmo sobre pecados. Não somente sobre demônios. Quando Jesus aparecia, os demônios logo perguntavam de longe: já vieste antes da hora? Jesus olhava para o mar agitado e dizia: acalma-te. Esse filho do homem aqui, os judeus estavam entendendo quem de fato era. Era aquele que viria. Era aquele que viria do céu. Era o enviado de Deus. Então nós já estamos aqui desenrolando um pouco mais, ficando latente ou patente a identidade de Jesus para aqueles homens. E uma terceira e última é a cura. Ok? É a cura. Versículo 11. Eu lhe digo: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos. A cura em si mesma, como eu disse outrora, logo alguns minutos atrás, ela em si mesma seria só uma cura. Mas essa cura, meus irmãos, servia como confirmação da autoridade que Jesus recebeu. Da autoridade que Jesus tem como filho do homem, como filho de Deus, como o enviado da parte de Deus. A cura não era somente para curar, mas era para que ficasse manifesto, ou manifesto, que ele era o enviado da parte de Deus. Que a tudo diante dele devia se render. Que ele ali trouxe o reino, e esse reino seria inaugurado, instalado, e como diz Pedro lá em Atos capítulo 2, ele iria, após sua morte, colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A cura serviria para isso, meus irmãos. Para confirmar esse título, essa autoridade, esse poder sobre o pecado. E quem de fato Jesus é. Então, pouco a pouco, aquele sentimento de blasfêmia no coração dos mestres da lei foi se desfazendo. Pouco a pouco foi ficando patente aos olhos dele. O cara conhece o que eu estou pensando. Ele está dizendo que é o filho do homem. E olha o que ele fez. Ele não pode ser outra pessoa. Ele só pode ser aquele quem ele disse que ele é. E é na terceira e última parte que nós vamos ver o resultado do correto olhar no que de fato Jesus é. Aquele que olha corretamente para Jesus. Aquele que reconhece o que de fato Jesus é e o significado que ele deve representar para a vida de qualquer pessoa. Nós vamos olhar aqui nesse texto. Olha aí, verso 12. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Estabelecida estava a identidade de Cristo Jesus. Quem ele é? O Filho do Homem. Quem ele é? Aquele que veio da parte de Deus.
o esperado. Esse é Ele, o Criador de tudo. E eu quero que você note o resultado surpreendente. Nós temos no início do texto que nós lemos, homens que, se lhe fossem permitido, agarrariam em pedras e lançariam contra Jesus. Por quê? Quem é esse? O camarada está se colocando no lugar de Deus. Quem ele pensa que é? Aí foi desenrolando a identidade e ficou latente aos olhos deles. E agora nós finalizamos o texto com uma palavrinha. Olha aí na sua Bíblia. E ele se levantou, verso 12, pegou a maca e saiu à vista de alguns. É assim? À vista de alguns poucos. À vista do paralítico. É assim? É à vista de quem? Todos. À vista de todos. Que atônitos glorificavam a Deus dizendo: nunca vimos nada igual. Olha, meus irmãos, eu não tenho medo de fazer essa afirmação. Sabe quem é que estava dentro do todos? Sabe quem era que estava dentro do todos? Os mestres da lei. Então, no início do texto, você tem alguém que estava com aquele sentimento de escândalo, a ponto que, se fosse permitido, lançaria pedras em Jesus. E nós estamos finalizando o texto com aquele olhar correto, com aquele desenrolar da identidade de Jesus, da conclusão de quem era Jesus. Nós temos esses mestres da lei também atônitos, glorificando e exaltando a Deus, porque eles viram quem de fato Jesus é. E eles diziam: nunca vimos nada igual. Cadê aquela pompa toda? Isso ficou excluído, isso se esvaiu, isso se foi, quando a identidade de Cristo Jesus ficou estabelecida naquele lugar. Jesus verdadeiramente é o Filho do homem. Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Olha, meus irmãos, por que tanto descrédito? Aí você tem bordão, tem telenovelas. Eu salguei a Santa Ceia, eu atirei pedras na cruz. Por qualquer coisa, as pessoas dizendo o nome de Jesus. Como assim? Em Filipenses, capítulo 2, vai dizer lá que ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e que ao nome de Jesus se dobrará todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Como assim? Gente, Ele é Deus. Ele é Deus. Como assim? Alguém fazer Jesus passar por mentiroso? Dizer: olha, venha, faça isso, faça aquilo, que Jesus vai te dar, sem Jesus ter dito nada. Como assim? Pessoas enganando, usando o nome de Jesus. Como assim?
pessoas com os seus egoísmos, com a sua natureza mimada, tentando utilizar o Senhor do universo, aquele que a tudo fez, como o gênio da lâmpada. Como assim? Como assim? Pessoas comprando jatinho, pessoas enchendo seus bolsos, utilizando o nome de Jesus. Oh, meus irmãos. Sabe o que é que nós precisamos? Nós precisamos de homens corajosos, mulheres corajosas, que declarem lá para fora que Jesus é Deus, que Ele é o soberano Senhor, que Ele é o cabeça da igreja, e que se Ele é o cabeça da igreja, a vontade é dEle, as nossas vidas é dEle, tudo é dEle. É disso que nós precisamos. Nós precisamos, meus irmãos, evidenciar que Cristo Jesus é soberano sobre nossas vidas, soberano sobre doenças, soberano sobre problemas financeiros. E esse soberano, eu não estou dizendo para Ele resolver, não. É mostrar que Ele é soberano, apesar de doenças, apesar de problemas financeiros. Ele é soberano. Portanto, para concluir, esse é Jesus. Esse é Jesus. E isso que nós acabamos de refletir é o que Ele deve significar em nossas vidas. Esse sempre deve ser o norte dessa congregação. O que vai nortear, o que vai definir essa congregação aqui. Esse Jesus, o cabeça da igreja, o Senhor da igreja. Que o Senhor nos livre de sermos como os laodicenses, que colocaram Jesus para fora, ou pelo menos era o que eles achavam. Porque o texto lá fala que eles eram pobres, cegos, e é aqui onde nós devemos nos unir para fazer acontecer o que Jesus pediu antes de sua morte. Lá em João capítulo 17, verso 20 e 21. Pedindo ao Pai que nós sejamos um, assim como Ele, o Pai, é um. Para quê? Para que o mundo creia que o Pai enviou Ele. Em outras palavras, para que o mundo creia que Ele é o Filho do homem, aquele que veio da parte de Deus. É nossa tarefa. É nossa responsabilidade. Está entendendo? Mais uma vez eu digo, façamos isso, para que a salvação em Cristo Jesus fique clara, fique refletida em nós, para esse mundo encharcado em pecados. Mais uma vez, honremos a Cristo, porque nós somos noiva dele. Noiva dele. Honremos a Cristo, porque Ele é o Filho do homem. Honremos a Cristo, porque Ele é o Filho de Deus. Honremos a Cristo, porque Ele é Deus. Amém, amém, meus irmãos? Amém. Que o Senhor em Cristo Jesus, nele, nos abençoe. Que você possa ir para a sua casa hoje, pensando nisso. Que ao louvor que for cantado aqui, você esteja pensando nisso.
se você resolver orar a Deus, saiba que o nome pelo qual Deus está lhe ouvindo é o nome de Jesus. Pense nisso. Jesus é o Filho do Homem. Nesses termos, certo? Que nós colocamos aqui. Jesus, como é o nosso tema do mês, é o Filho de Deus. Que o Senhor em Cristo Jesus nos abençoe. Amém. Amém. Digno de glória e louvores. Levantemos.